Olá, esse é mais um episódio do quadro Consciências Aliens. E hoje eu vou contar para vocês algo muito importante e que faz parte da minha vida, que ocorreu comigo. E foi justamente pelo que aconteceu que hoje eu tô aqui falando sobre isso para vocês, sobre aliens e alertando vocês sobre esse tipo de consciência. Bom, eu demorei 10 anos para encontrar a resposta que eu precisava. Porque algo aconteceu em 2015 que ninguém nunca soube me explicar. E com o passar dos anos, com muito medo, eu fui tentando descobrir, tentando entender o que tinha acontecido. E levantei muitas suspeitas, muitas teorias. E recentemente, algumas delas foram confirmadas. Em 2015, eu tive um sonho continuado durante 3 noites. 3 noites seguidas, eu tive um sonho que eu não vou descrever para vocês aqui, para não ativar a criatividade de vocês. E vocês vão entender por que no final. O quanto é perigoso a questão da criatividade. E ter acesso também a relatos com muitos detalhes acaba deixando as pessoas suscetíveis a que aconteça com elas a mesma coisa. E eu tive esse sonho, foi muito traumatizante, tanto que alguns meses depois de ter esse sonho, eu estava numa condução, indo para o trabalho, e passou bem baixo uma aeronave, e eu me assustei e tentei me esconder automaticamente, no impulso de querer me proteger por conta de lembranças que esse sonho tinha me causado, lembranças negativas. E 2 anos depois, em 2017, eu estava num grupo do Facebook de magia, conversando com algumas pessoas, e comecei a interagir mais com um rapaz, e a gente começou a conversar pelo WhatsApp sobre as questões de magia, bruxaria. E em determinado momento da conversa ele me perguntou o que eu achava sobre aliens. Aí eu falei, eu tenho medo, não gosto. E aí ele falou, olha, eu também não gosto, eu também tenho um certo receio. Inclusive eu tive um sonho uma vez, e ele contou pra mim o sonho, que era exatamente narrando tudo o que aconteceu comigo no meu sonho, durante as 3 noites seguidas, porém ele estava como telespectador. Ele estava lá, ele estava passando pelas mesmas coisas que eu, porém algo, na última noite do sonho, eu fiz algo naquele cenário, e ele, no sonho dele, me viu, mas não era eu, ele não reconheceu como sendo eu. Ele disse que era uma mulher, e que fez exatamente a mesma coisa que eu havia feito no meu sonho, na última noite. E aí eu fiquei, não, você tá brincando, não é possível. E eu nunca tinha contado esse sonho para as pessoas na internet ou algo do tipo. Não tinha como ele ter acesso ao meu relato. Não tinha como ele saber com tantos detalhes o que eu havia sonhado durante essas 3 noites. E aí eu resolvi contar para ele o meu sonho. E aí a gente ficou sem entender nada. Por muito tempo. A gente perdeu contato alguns anos depois, mas eu lembro que a gente chegou a tentar achar respostas. A gente tentou fazer certas suposições, criar certas teorias, mas não era suficiente. Voltando um pouco mais atrás, em 2006, 2007, não me lembro exatamente, acho que em 2007, eu tive o primeiro avistamento de OVNI, de objeto voador não identificado. E eu estava com um amigo meu numa pracinha perto da minha casa, e nós estávamos conversando, e aí eu fiquei olhando para o céu e de repente vi uma coisa que ficou chamando a minha atenção ali no céu, e piscava e se movimentava de uma forma muito estranha. E aí eu falei para ele, olha aquilo ali, o que é aquilo? E aí ficaram os dois olhando um tempão, tentando entender o que era aquilo.
E aí a gente simplesmente olhou pra cara do outro e falou, vamos embora. E depois, em 2010, eu estava em outro estado. O primeiro avistamento de OVNI foi no estado do Rio. E depois foi no estado de Minas Gerais. Eu estava também numa praça, estava acontecendo uma festa. E eu não tinha ingerido nenhuma bebida alcoólica, não tinha usado nada que fosse, nenhum medicamento, que fosse influenciar nas minhas percepções e na minha visão. E aí eu olhando para o céu novamente, vi a mesma coisa, o mesmo comportamento do OVNI que eu havia avistado em 2006, 2007. E estava também uma pessoa comigo, e ela também viu. E aí eu cheguei à conclusão de que era um OVNI. Pelo menos eu falei, bom, eu acho então que é um OVNI. Tudo bem. Não me interessei em querer saber sobre OVNIs, não me interessei em ir atrás. Anos depois, recentemente, em 2023 e 2024, sim, começou em 2024, na cidade de Petrópolis, eu avistei de novo um OVNI. Porém, o comportamento já estava diferente. Não estava se movimentando tanto. E tinha uma pessoa comigo também, que também viu. Que na verdade foi essa pessoa que me mostrou. E essa pessoa nunca tinha visto antes um OVNI. E depois daquele dia, depois daquela noite, eu não parei mais de ver na cidade de Petrópolis. Era praticamente toda noite. Bastava olhar para o céu e eu conseguia identificar. E uma vez eu avistei em cima de uma montanha, na cidade também de Petrópolis. Era horário da tarde. E tinha um OVNI também em cima de uma montanha. E na época eu filmei e depois... Vários eu filmei e depois eu desisti de ficar filmando, de ficar fotografando. E ninguém sabia dizer o que era. Eu cheguei a postar em rede social, perguntando às pessoas se elas também tinham visto. E algumas pessoas chegaram a dizer que sim, mas era como se fosse um assunto velado, onde ninguém podia ficar comentando naturalmente sobre aquilo. Porque muitas pessoas não acreditam nisso. E... no final do ano passado, final de 2000, e nós estamos em 2025, no final de 2024, eu sonhei novamente que eu estava naquele lugar em que eu tive o sonho de 3 noites seguidas em 2015. Porém, as coisas estavam mais agravadas, as situações eram mais graves. Coisas mais graves ocorriam e eu tive acesso a mais detalhes do que ocorria nesse lugar. E aí foi que eu decidi que eu precisava entender o que tinha acontecido. Porque eu sabia que não era só um sonho. Das 3 noites seguidas, eu fiquei até 2017 achando que eram sonhos, até que uma pessoa me relatou que sonhou a mesma coisa e me viu no sonho. Então não era só um sonho. E quando eu voltei ano passado nesse lugar, no sonho, eu tive um estalo de que já bastava de ficar evitando entender, porque eu já tinha desistido. Porque eu não achava resposta em lugar nenhum sobre aquilo. E tinha as minhas teorias, mas eu não queria acreditar naquilo, embora eu desconfiasse que... E aí eu comecei a buscar sobre esse assunto de aliens. E aí então eu acabei acessando um canal de podcast onde tinha uma pessoa dando entrevista e explicando sobre esse assunto. Uma pessoa que tem anos de experiência em investigar esse tipo de situação que ocorre com contatados ou com abduzidos e o comportamento dos OVNIs. Tem um estudo bem amplo aí de décadas, que é a Gilda Moura, do Instituto Gilda Moura.
E eu assimilei algumas coisas que ela estava dizendo no podcast, os relatos, as investigações, as conclusões, as suposições, e tudo fazia muito sentido. E daí eu acessei o contato com o Instituto e resolvi participar de um encontro de contatados. E eu quis porque eu queria saber como era para as outras pessoas esse tipo de contato. Se tinha a ver com o que aconteceu comigo, se tinha algo parecido. Se tinha algum tipo de experiência parecida. E que se eu tivesse a oportunidade também de contar o meu relato, talvez a Gilda e os membros do Instituto pudessem me auxiliar em entender o que foi que aconteceu. E eu lembro que havia muitas pessoas nesse dia, no encontro. O encontro era online, por videoconferência. E aí, no final da palestra, teve um sorteio para escolher 3 pessoas para darem um depoimento. E eu fui uma dessas pessoas sorteadas. E eu consegui contar o meu relato. E imediatamente, uma pessoa que estava participando disse que teve esse mesmo tipo de sonho, porém com alguns detalhes diferentes, algumas observações do que estava acontecendo, que eram diferentes, mas era o mesmo tipo de lugar, o mesmo tipo de situação, sendo tratada do mesmo jeito. E daí a Gilda se propôs a ter uma conversa comigo para que a gente destrinchasse melhor isso e ela pudesse me dar uma luz na situação. E nós finalmente tivemos essa conversa, demorou um pouco. E interessante que um dia antes da gente marcar a data e o horário, um dia antes eu pensei em mandar mensagem, mas já estava muito tarde. E eu pensei, amanhã eu mando. E acabou que eu esqueci no dia seguinte de mandar. Mas na parte da tarde, a Gilda me enviou mensagem, marcando a data e o horário. E nós conseguimos conversar com a participação de um dos membros, que é um psicólogo que, perdão, não me recordo o nome no momento, que é um psicólogo que também cuida de pessoas que foram contatadas, que foram abduzidas, que tiveram algum tipo de experiência ligadas a fenômenos anômalos. E nós tivemos um bate-papo bem longo, inclusive com a participação também dessa moça que também estava buscando respostas, que estava lá na mesma situação que eu, nos sonhos, no mesmo lugar, praticamente, digamos assim. E a conclusão que eu cheguei é que não foi, de fato, uma abdução. Eu não cheguei a ir a nenhum lugar. Não fui fisicamente abduzida. Não me levaram embora de nave fisicamente. Embora tivesse alguns acontecimentos que remetiam a esse tipo de situação. E que, na verdade, foi tudo um cenário montado. Tanto para mim, quanto para o rapaz que havia sonhado também a mesma coisa e me viu lá. E que muitas pessoas também têm esse tipo de sonho. E que elas são tratadas também da mesma forma e às vezes até pior. E são situações que deixam na gente um certo medo, um trauma, uma angústia, como se nós não tivéssemos absolutamente nenhuma defesa. E eu sempre tive a ideia de que aliens não são bons. Não só pela experiência particular minha, mas por tudo que eu passei a observar nesses anos todos que eu buscava respostas. E conforme eu fui adquirindo mais conhecimento dentro do caminho espiritual que eu sigo, isso foi ficando cada vez mais evidente. De que há sim uma manipulação, de que há sim muito engano, e que eles de fato não têm a nossa mesma concepção de bem e de mal, esse maniqueísmo que a gente tem aqui, essas questões morais, de valores e de ética.
A forma deles pensarem sobre isso é completamente diferente e eles só utilizam as nossas crenças de questão de bem e mal, de moral e ética para nos ludibriar. Seja para nos enganar dizendo que são seres de luz, que querem nos ajudar a evoluir em prol de um sentimento de pura bondade e altruísmo, quando na verdade não. E ultimamente eu acho que todo mundo que tem acesso à internet já se deparou com uma sensação de estar sendo bombardeado por essa temática, por aliens, por OVNIs, fenômenos anômalos, extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres, de entidades extraterrestres que trabalham em centro de umbanda ou em centros esotéricos, que estão ali para curar, para auxiliar, para ajudar. Alguns defendem a ideia de que existem os bons e existem os maus, de que existem muitas raças, umas são boas, outras são más, e que elas brigam entre si para nos defender e outras para nos conquistar, nos sequestrar. E a ideia de que eles fazem experiências com a gente e que colocam chips e que nos manipulam e que existem acordos deles com governantes, com pessoas no poder. Então, isso é para que vocês reflitam. E caso alguém tenha tido algum tipo de experiência desse tipo e quiser procurar o Instituto de Gilda Moura, eu acho que todas as pessoas deveriam, que tiveram algum tipo de experiência assim, ou que desconfia de algo, seria interessante procurar o Instituto Gilda Moura, porque vai auxiliar em muito para que você desenvolva discernimento sobre o que aconteceu com você, ou o que não aconteceu, mas gostaria de entender como acontece, e aprender a se defender de certos ataques que esse tipo de ser pratica. E eu vou finalizar por aqui esse vídeo, mas em breve eu coloco para vocês mais concepções, mais pontos em que eu preciso levantar e conclusões que eu possa ter chegado. Os vídeos anteriores já tem bastante pontuação e o meu posicionamento sobre esse tipo de consciência, que eu chamo de consciência. Posso chamar de seres também, mas é certo que eles não são espirituais, eles são físicos. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores desse quadro, assista desde o começo, para que você compreenda os pontos que eu levantei aqui também.